Tudo bem? Tudo bem, com quem eu falo? Marie? Oi, Marie, tudo bem, minha querida? A gente vai começar agora, tá bom? Pois é. Um beijo. Uma boa Outro para noite. você. Boa Obrigada. noite. Gente, boa noite. São 8h30. Nosso encontro do dia 23 de fevereiro. Sejam muito bem-vindos. Preciso desligar a música, né? Um momentinho. Então, nosso encontro do dia 23 de fevereiro, começando agora. Marla, com você, querido. Marlon, você está na sala? Você não quer falar de volta? Que acho que quando você falou não estava gravando. Quando você falou o dia do encontro. Ok. Então vamos começar de novo, fazer a entrada. Gente, boa noite. Esse é o nosso encontro do dia 23 de fevereiro e sejam muito bem-vindos. Marlo, passo a palavra para você. Boa noite, pessoal. Só tem uns 8 aqui de janelinha aberta para mim. Não sei se os outros não querem. O que estão fazendo por trás desses vídeos aí que não querem deixar a janela aberta? A Geisa abriu se matando de dar risada, né? O que você estava fazendo por detrás dessas câmeras? Pois bem, hoje nós estamos no primeiro encontro para falar do capítulo 27, Pedi e Obterei, e fazermos o capítulo da fé, tentando buscar ali os elementos silenciosos, muitas vezes, mas, como falávamos, aquelas chaves de análise, percebendo aonde está a questão do autodescobrimento, percebendo aonde estão as questões egóicas e como que todo esse arcabouço teórico que nos dá uma compreensão diferente da doutrina está presente nos textos do Evangelho. Eu queria primeiro pedir às pessoas que vão novas, seria interessante que você, porque a gente não está fazendo comentários, os comentários que, via de regra, a gente faria no Centro Espírita, a gente está tentando fazer uma análise específica. E quem não assistiu os vídeos anteriores, muito provavelmente não vai conseguir entender o foco da análise, que não é simplesmente comentar o texto, também não é para comentar o que eu entendi ou o que eu acho, e nem para fazer algum tipo de pergunta como se eu tivesse as respostas para vocês a respeito do Evangelho, né? Nós estamos aqui tentando pensar aonde estão estes elementos que a gente fez essa leitura, essa leitura mais filosófica ou leitura mais psicológica nos eventos anteriores, né? Então, quem vai chegando depois seria bom, seria importantíssimo assistir os vídeos anteriores antes de começar a dar seus pitacos, ok? Eu queria fazer eu queria fazer as observações dos textos que Kardec cita, item 1, 2 e 3, que são os textos, as citações do Evangelho. Ele tem ali passagens do texto de Mateus, de Marcos e de Lucas, né? Eu queria ressaltar destes textos o que me chama a atenção, porque eu não sei se vocês enxergaram com os mesmos olhos que eu, mas os dois elementos principais, que é a questão do ego como aspecto central que impede o processo de desenvolvimento moral, né? Ele, o egoísmo como nascente de todos os males, e o autodescobrimento como método de transformação moral, são os dois pontos mais importantes que fazem essa mudança na forma da gente compreender a doutrina espírita. Os dois estão nas citações do Evangelho. E aí
eu queria trazer isso para vocês. O capítulo ele é longo, né? A gente tem vários itens e diferentes temas dentro dos itens, então eu achei que seria melhor eu primeiro trazer esses e depois nós abrimos para quem tiver outros elementos além do item, a partir do item 4. Pode ser? Alguém tem alguma coisa contra? Não? Pois bem. Queria ressaltar para vocês, então, começando pelo item 2. O item 2, a minha tradução diz assim: quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. E aí depois Allan Kardec, lá no item 4, ele vai resgatar essa citação, dizendo que nós precisamos primeiro perdoar as pessoas, visto que se a gente não consegue perdoar as pessoas, a prece não pode ser agradável a Deus. Primeiro a gente precisa abstrair a noção de Deus enquanto essa figura antropomórfica, né, de uma pessoa a ser agradada. Ah, gostei dessa prece. Não, aquela prece não gostei, né? Não estamos falando disso. Nós estamos falando de uma força que rege o universo e o egoísmo, ele vai ser a ação contrária a esse movimento. Então, para mim, aqui nesse item, nós temos a explicitação desse raciocínio, porque a oração, ela é o reconhecimento de que nós não estamos no centro, não é? Orar é reconhecer força maior, a quem peço, a quem eu agradeço. É o reconhecimento da minha pequenez e, ao mesmo tempo, o reconhecimento maior. O que é o ressentimento, a mágoa ou não perdoar? É o movimento oposto disso. Quando eu não perdoo, eu estou me colocando no lugar de centralidade. Fulano não podia ter feito isso comigo. Quem que ele pensa que é para ter agido dessa forma? Eu não admito que alguém tenha feito isso ou me tratado desse jeito. Então, é interessante a gente olhar este desagradável a Deus pela relação do egoísmo ou do egocentrismo, porque se eu estou fechado nas minhas questões egóicas, é o não perdoar. Se eu estou no eu não admito, o fulano não podia, se eu estou me colocando num lugar acima, num lugar maior, num lugar de evidência, que é o que vai me impedir de perdoar, como eu posso me relacionar com Deus aonde, para viver a prece, eu tenho que sair da evidência? Entende a lógica do desagradável? Porque a oração é colocar Deus em evidência. É o reconhecimento de uma força maior. E o perdão ou não perdão, você colocar em evidência. E essas duas forças ficam incompatíveis. Então veja que interessante, porque a comparação que Jesus faz é: se você tem alguém para perdoar, antes perdoa e depois vai orar. Ele podia comparar com muitas outras situações, mas ele compara justamente com o guardar mágoa e guardar ressentimento, que talvez na atualidade seja a maior expressão do egoísmo, a maior expressão do anseio de ocupar o centro do mundo, e todo mundo que me toca, todo mundo que não faz como eu quero, todo mundo que não está dentro das minhas expectativas, todo mundo que não age conforme o meu desejo ou intenção, eu vou ficar magoado ou ressentido. Então é incompatível, porque o ato de não perdoar é o enaltecimento do ego. É o ato mais claro, evidente de egoísmo. E a oração seria o ato mais simples de descentralidade, de reconhecimento da grandiosidade de Deus. Então,
ali, quando nós lemos essa passagem e a complementação de Kardec dizendo do agradável, para mim fica muito evidente a base teórica que está por trás do porquê está falando do perdoar, porquê está falando que não é agradável a Deus. Se você não traz aquela base do egoísmo como nascente de todos os males, você não entende direito esse elemento. Concorda comigo ou não? Faça assim ou faça assim, porque se vocês não concordar, eu vou tentar argumentar de outro jeito. Então, ali para muito atenção à questão do egoísmo. Agora, queria ressaltar para vocês a questão do autodescobrimento. E o mais legal é assim, a gente tem como chave de leitura, mas quando eu propus para vocês, eu falei, eu não li os capítulos buscando estas coisas para dizer, tá aqui, tá ali, tá lá. Né? A gente vai lendo, e quando a gente vai lendo, essas coisas vão gritando. Mas até me deu uma coisa boa quando eu li, falei, meu Deus, nas primeiras citações já tá tudo isso, né? Vai me dando a certeza cada vez maior de que esse é o caminho. E o autodescobrimento, para mim, assim, eu fiquei minutos e minutos em cima dessa colocação, porque eu nunca tinha olhado com estes olhos de quão significativo está a questão do autodescobrimento para a gente refletir bem de dois homens que sobem ao templo para orar. Sumiu todo mundo aqui, deu problema na minha internet ou não? Sim, a sua fala estava quebrada, Marlon. Ficou quebrada uns 2 minutinhos. Mas um quebrado que não deu para entender. Eu não O entendi. Ronaldo tá fazendo assim, a Ana Paula tá fazendo assim. Eu não entendi, Marlon. Agora o restante do Oh, pessoal Jesus não tem. Cristo. E ninguém intervém no meio do caminho para dizer, para, tá ruim. Vocês têm que fazer, tem que reagir. Essa internet não tá boa aqui. Foi Deixa eu rápido, foi pôr só a do a meu parte da leitura que celular e você ver começou. se fica melhor. Vocês não entenderam nada, assim, do que eu falei? Hum? Não. Vocês entenderam ou que não entenderam? Parece que tem algum microfone ligado. Parece que tem algum microfone ligado e que tua voz reverbera e depois fica talhada. Foi só a parte da leitura que você fez, foi rápido. Aqui tá melhor, né? Marlon, dá continuidade que eu vou assessorar a qualidade do seu áudio. Eu acho que a internet foi aquela na outra hora. Agora como que tá pra vocês? Vocês conseguindo me ouvir? Sim, estamos te ouvindo. Tem que repetir. A Ana Paula tinha feito assim com a cabeça. Que a Pode gente não continuar? entendeu. Não é que a gente não entendeu, Marlon, simplesmente não deu para ouvir. Estava tudo cortado. Tá, uns ouviram e entenderam e outros não. Então nós vamos fazer assim. Quem não ouviu e não entendeu, assiste de volta o vídeo. Porque se alguns já entenderam, não vou repetir. O segundo aspecto que eu queria trazer para vocês tá lá no item 3.
quando Kardec está falando da parábola dos 2 homens que sobem no templo para orar, um fariseu e um publicano. E aí é interessante a forma como ele coloca a questão do publicano. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Estão conseguindo acompanhar? A hora que nós vemos aqui o publicano dizendo: sou um pecador, nós temos aqui a maior expressão de autodescobrimento. Porque nós já fizemos a análise lá daqueles primeiros textos do livro do Evangelho, e um dos elementos mais marcantes está lá no capítulo 3, falando que o homem da terra, a terra, é um mundo comparado a um presídio, a um subúrbio, a um hospital e a um sítio-mansão. Então, que tipo de pessoas nós estamos falando que habitam esse tipo de mundo? As coisas como a gente e os espíritos que são missionários. Mas a grande maioria de nós que estamos na Terra, nessa conotação da parábola, somos os pecadores. E a colocação de Jesus é: declaro-vos que este voltou para sua casa justificado e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será elevado. A gente se atrapalha um pouquinho na hora de interpretar esse texto, achando que o se rebaixar é quando é muito legal e as pessoas vêm dizer: nossa, Marlon, que legal isso que você fez. E a gente, imagina. Nada, a gente acha que isso é se rebaixar. Ou que se rebaixar é usar roupinha simples. Ou que se rebaixar é ter um vocabulário pobre. Ou que se rebaixar é, sei lá, é não ter dinheiro, ou não ter cargo, ou não ter poder, ou não ter status. A gente acha que se rebaixar é isso. Mas quando você lê esse texto relacionando os 2 parágrafos, você entende o se rebaixar que Jesus está trazendo. Se rebaixar não no sentido de querer mostrar-se menos, não no sentido de querer se inferiorizar, mas se rebaixar no sentido de um estado de consciência, do reconhecimento de que você é um pecador. Isso é a lógica do se rebaixar. Não é um ato egóico. Rebaixar, como Jesus está trazendo aqui, não é um ato egóico. Eu querer não me mostrar, eu querer não parecer muito, eu querer não parecer importante, eu fingir que qualquer coisinha para mim tá bom. Não tem a ver com se rebaixar. Jesus Cristo fala do reconhecimento de quão pecadores nós somos. Essas palavras elas já estavam lá no Evangelho, mas daí a Bíblia, a Igreja Católica acaba dando uma conotação, né, para pecador que destoa um pouco do nosso olhar. Então, vamos tentar extrair desse pecador o sujeito que reconhece a sua pequenez. O sujeito que reconhece quão inferior ele é, quão pequeno ele é, quanta imundícia ainda tem dentro dele, quantos quão intransigente muitas vezes nós somos, quão vaidosos, quão invejosos, quão egoístas, quão interesseiros, quão corruptos. Na medida que eu vou reconhecendo tudo isso, exaltado, o que acontece com aquele ego exaltado? Ele começa a se rebaixar. O se rebaixar, nesse sentido, não é de fora para dentro, é o reconhecimento da minha pequenez.
É o reconhecimento de tudo que a vida me ofereceu para estar aqui, e por mais que eu faça uma coisa fantástica, por mais que, sei lá, eu pudesse fazer uma palestra maravilhosa, na hora que alguém vai dizer, Marlon, você é maravilhoso, aquilo fica engasgado, porque eu sei que eu não sou maravilhoso. Porque se a pessoa conhecesse o meu íntimo e conhecesse as coisas que eu estou conhecendo e conseguisse perceber tudo isso, ela não diria que eu sou maravilhoso. Eu posso ter tido uma boa performance, mas maravilhoso eu sei que eu não sou. Isso é o estado do se rebaixar. Não é a palavra dizendo, imagina, vamos agradecer a Jesus, né? Porque a gente viu alguém que dizia, agradece a Jesus, Raul Teixeira, alguém falando isso, aí a gente fica só com as partezinhas de fora, com cara de evoluído e achando que isso vai dar a nossa conotação de evolução. Então, aqui eu vejo o elemento autodescobrimento, ou seja, o reconhecimento da sua pequenez. E esse sujeito que é capaz de se descobrir, ele consegue se encontrar com Deus, ele consegue estabelecer uma relação com Deus. Volta lá para a questão 919, o autodescobrimento como método de transformação moral e como caminho para não ser arrastado pelo mal. Do contrário, este outro sujeito, o fariseu, ele aparentemente fazia tudo correto. Ele aparentemente atendia todas as demandas ou todas as obrigações externas, e aí coloca ali, faz uma descrição de todas as suas atitudes. Mas aonde está o grande detalhe dessa comparação com os dois? Se ele está colocando, se ele está cumprindo com tudo que deveria fazer, que jejua, que dá o dízimo, que cumpre com aquelas obrigações, aonde está a questão? Que ele está fazendo por uma questão puramente egóica. Ele cumpre com todo um protocolo, ele atende todas as demandas, ele age de acordo com todas as descrições, mas para se exaltar. E este ir de acordo com essas questões faz com que ele sinta-se mais que os outros, faz com que ele se sinta melhor que os outros. Eu já falei para vocês de um autor budista que fala do materialismo, do materialismo espiritual, né? Onde a gente usa das práticas religiosas para exaltação egóica. E aí eu digo para vocês, gente, eu li todo o texto essa semana 3 vezes. Parece que eu sou uma pessoa super disciplinada, mas não percebo o quanto de egóico tem aí e o quanto do desejo de exaltação e de autopromoção tem por trás disso. E então eu estou cumprindo com todo o script planejado, mas com uma intenção cretina, com uma intenção puramente egóica. Não existe possibilidade de encontro, de diálogo com Deus nesse sentido, porque o diálogo com Deus é o movimento justamente de colocar o ego no seu lugar. E esta atitude de reconhecer o seu lugar, a gente chama na atualidade de autodescobrimento. Então, enquanto você não reconhece quão pecador você é, você não tem condição de orar de verdade. Entende o impacto do texto? Enquanto você não reconhece o pecador que existe dentro de você nesses termos, enquanto você não consegue se rebaixar no sentido da tomada de consciência, como é a nossa oração? Uma oração arrogante. Porque a gente se coloca acima de Deus. A gente está dizendo, Senhor, abençoa, faz isso, ajuda aquele. Olha lá, Deus está aqui. Deus está aqui e nós estamos acima de Deus, dizendo o que ele tem que fazer, como que ele tem que agir, como o gerente de Deus. Não esquece de abençoar a nossa reunião, não esquece de abençoar não sei o quê, e abençoa a nossa casa. Então, estou eu lá, quase um checklist, dizendo, isso aqui, mas isso aqui, hein? No fim, fica patético. Porque a gente está dizendo para Deus o que a gente tem que fazer. Essa é a oração egóica, do sujeito que não reconhece quão pecador ele é. Porque na medida
que eu me reconheço pecador, na medida que eu me reconheço pequeno, vocês vão ver que todo o resto do livro faz sentido, todo o resto do capítulo faz sentido. Na medida que eu me reconheço pequeno, eu louvo a Deus, ou seja, é um movimento de reconhecimento da sua grandeza. Eu agradeço porque sei que Ele me oferece muito mais do que eu mereço ou do que eu preciso, muito mais do que eu mereço, embora seja aquilo que eu preciso. E os pedidos, eles são pedidos apenas para suportar, apenas para dar conta, apenas para ter paciência. Os pedidos que eu faço a Deus são apenas para me instrumentalizar, para suportar e cumprir com a vontade do próprio Deus. É outra forma de orar. Parou tudo. É outra forma de orar. A única coisa que eu peço são os instrumentos para cumprir com a vontade de Deus. Não dá para fazer isso se a gente não se reconhecer pecador. Eu espero que tenha feito sentido para vocês essas colocações. Eu não estou conseguindo ver mais as janelinhas porque está só no meu computador aqui, só no meu celular, desculpa. Mas foram 2 elementos que eu extraí aqui da passagem de Jesus, do ego, do egoísmo, da relação com o self, do autodescobrimento e, ao mesmo tempo, como elas estão próximas, né? Ou como elas precisam ser olhadas juntas para que a gente consiga interpretar melhor o texto. Queria abrir para vocês para ver se outras pessoas, os elementos que queriam ressaltar da leitura, nesta perspectiva de qual é o impacto de nós percebermos este mesmo texto pelo viés filosófico, não impositivo, reflexivo, de Kardec nos convidando a uma reflexão, a uma expansão de consciência, a uma transformação das nossas bases para que haja uma transformação moral, ou das leituras impositivas que muitas vezes a gente faz do tem que, senão, como se Deus fosse um cretino ferrando com a gente o tempo todo, caso a gente não se submeta à vontade dele. Eu sou Li, agora você pode falar, mas você tem que mandar mensagem lá para o Fabrício, para ele, porque eu não sei se tem outras pessoas na fila. Eu sou Li, mandou mensagem, Fabrício, não sei se tem alguém na fila. Não, ainda não, pode falar. Fala, eu sou Li, quem mais quiser falar, aí Olha, manda lá por trás. então, vocês estão me ouvindo? Uhum. Ok. Então, interessante que quando você estava falando, Marlon, eu lembrei daquele dos 2 homens que subiram ao templo para orar. E um era o fariseu e o outro era o publicano. E o fariseu, muito soberbo, né? Ele orava assim, porque eu sou assim, fiz isso, faço aquilo e faço mais aquele outro. E não sou como esse publicano aí que Esse é o texto que colocou a o gente coitado lá está. embaixo. Hã? Esse é o texto que está no Evangelho, né? Exato. Jesus contou, é uma parábola, ele contou, né? E daí o interessante que o publicano nem levantava o rosto, ele estava assim tão se sentindo tão. Deixa eu ver se eu encontro. Deixa eu ver. Eu sou Li, isso está descrito no item 3, que é o Exato. item que eu estou usando justamente para fazer essa análise. Então eu lembrei dessa parte, não sei se você tinha falado, eu peço desculpa, porque daí eu não cheguei a ouvir, mas eu lembrei dessa. Não, eu estou falando justamente dessa parte. Vai ver que você lembrou, porque é justamente dessa que eu estou fazendo a análise. Então Da desculpa, estou chovendo elevação no e do molhado, rebaixar. desculpa. Tá desculpado. Alguém mais viu algum ponto que queria trazer de análise? Sim, o próximo agora é o Luciano. Pode falar, Luciano. Tá me ouvindo? Sim. Beleza.
Então tá, Marlon, beleza, cara. Acho que muito legal. Você tá sabendo conjugar bem aqui. Tá dando uma orientada legal nos assuntos e conversa muito com a fé aqui, né? O que você Sim. começou falando aí muito bem sobre a importância, né, da primeiro, igual na fé fala, né, que ela não é aquela fé presunçosa, né, para a gente não confundir e querer fazer a nossa lista de desejos, muitas vezes ligada a realizações da matéria, né, esquecendo que o objetivo da nossa encarnação é a evolução como espírito. Então, muito sabiamente o Kardec nos coloca aqui que a gente, né, e os espíritos superiores deve concentrar realmente pedindo forças, né, e sabedoria para poder enfrentar as dificuldades. E eu queria, além disso, destacar um ponto que fala no item 22, na Instrução dos Espíritos, a maneira de orar. Ele começa falando que a primeira... Qual que é o item? Item 22, maneira de orar. Parágrafo? Começa no primeiro parágrafo, né? Mas ao longo do texto, então, assim, basicamente um resumo, ele começa falando que deve ser a nossa primeira obrigação na hora que a gente volta para a carne, né? A gente fez a nossa viagem astral, né? Fez o desdobramento, depois retorna para começar o dia, então, para alinhar nossas expectativas, começando com um agradecimento por tudo, pelo dia, pela oportunidade. Mas eu acho que muito importante, depois ele fala também, ao longo aqui do item 22, que a gente deve lembrar de orar sempre. E não reservar aquele horário, aquele momento como fosse o rito, né? Ah, não tem esse dia, esse horário na hora de dormir, e eu faço mais como obrigação. E como obrigação isso é sempre pesaroso para todos nós. Mas que a gente deve cultivar esse hábito no dia a dia. Então, antes da gente começar qualquer tarefa, mesmo durante uma dificuldade ou uma queda, a gente lembrar de reconhecer que a gente errou naquele momento, porque isso a gente está trabalhando o que é a proposta do estudo, né? O autodescobrimento. Eu estou trabalhando a consciência desperta no momento em que as coisas acontecem. Não só depois no final do dia, como Santo Agostinho ensina, né? De fazer a reflexão, é muito importante também, mas também no momento, ó, falei de novo naquilo que eu já estou pelejando, né? Aqui o meu orgulho de novo aparecendo. Então, o estar atento àquilo, ter a humildade de reconhecer, de pedir a força, acho que isso vai nos mantendo mais despertos para o momento presente, para que a nossa missão da reforma íntima, que passa pelo autoconhecimento, esteja presente, né? Então, aqui volta no conceito da prece que ele fala, logo nesse primeiro parágrafo também, que não é a repetição maquinal de palavras, mas é um diálogo, né? De pensamentos, a comunhão de pensamentos que requer a gente voltar para o nosso íntimo. Com humildade, reconhecer quem nós somos, qual o nosso lugar, né? A nossa pequenez e nossa inferioridade, e reconhecendo quando cometemos nossos erros, né? Porque passa por aí o processo, né, de arrependimento, né? E o reconhecimento disso e pedir força para resistir numa próxima vez, para fazer diferente. Então a gente começa a construir a consciência do erro, a consciência do momento presente e o despertar para querer fazer melhor. E vamos sendo, segundo nos coloca aqui, fortalecidos, né, na nossa vontade. Eu Então acho que diria que a consciência do erro, ela decorre justamente desse reconhecimento da pequenez, né? Porque quando o ego está exaltado, o erro vai ser sempre do outro, né? Então, quando eu estou no lugar de centralidade, eu vou olhar sempre o que o outro não fez, o que está faltando, o outro me tratou desse jeito, por isso que eu fui grosseiro. Agora, se eu estiver o tempo inteiro em oração, ou seja, se eu estou o tempo inteiro reconhecendo a minha pequenez e a grandiosidade de Deus, reconhecendo a minha pequenez e a grandiosidade de Deus, na hora que surgem equívocos, eu consigo perceber, na hora que preciso pedir desculpa, eu consigo perceber, né? Então, o constantemente em oração não é o ato interesseiro de estar constantemente, aparentemente, depositando algo lá para Deus, para quando eu pedir, ele me reembolsar. Porque isso seria uma cretinice, né? O ato de constantemente estar orando é o constante reconhecimento da nossa pequenez, porque se você está mantendo o ego justamente ali equilibradinho, no seu lugar, na sua pequenez, dentro da sua inferioridade, como diz aqui o Evangelho, você vai ter êxito em todos os empreendimentos.
Porque o problema é quando o ego resolve ocupar um lugar acima da onde ele deveria estar, né? Então, veja que interessante, eu gostei disso que você trouxe, porque a gente vai olhar o orar como o ego começa a se exaltar, e aí eu preciso reconhecer que tem uma força maior, volta para o lugar, né? Começa a se exaltar, e aí reconhece que tem uma força maior. Se eu estiver fazendo isso o tempo inteiro, eu não vou dar as bolas fora da vida, eu não vou me perder porque eu estou ali no meu lugar, né? Então, não é o ato interesseiro de ser recompensado, mas é a profilaxia, porque como orando o tempo inteiro, não há espaço para exaltação egóica. E aí não dá espaço para as presepadas que a gente tem cometido no dia a dia, né? Eu até talvez acrescentaria aqui, com aquela passagem que Jesus nos fala também do olhar e orar e vigiar, né? Acaba que isso nos ajuda nesse vigiar, né? É o despertar da consciência para o momento presente, por aqui e agora. Não adianta, porque não é que não adianta, mas é muito mais efetivo do que eu só na hora de dormir pensar no que eu fiz de errado, se no momento que eu estou fazendo eu começo já, nossa, olha eu de novo aqui, olha eu caindo. Ainda que no início eu estou caindo, mas só de eu estar tendo essa consciência desperta no momento e estar olhando para dentro de mim com a humildade necessária, né, de reconhecer que de novo, que ainda estou, né, e fazendo uma proposta, e me pedindo, e me esforçando, e de coração entrando em comunhão nesse pensamento, e fala que não precisam ser grandes palavras, né, mas é uma comunhão de pensamentos, nem palavras bonitas, né, a gente, muitas vezes na casa espírita ou no grupo de estudo online, a gente pede alguém para fazer a prece, e as pessoas, muitas vezes, ficam preocupadas com falar bonito, né, aparecer uma coisa, né, nossa, eu não sei fazer, quem sou eu para fazer uma oração bonita? E tal, mas é muitas vezes a nossa vaidade. E o convite dessa passagem é muito do sentido real da prece, né? De estabelecer essa comunicação íntima e sincera com Deus de pensamento, né? E é o convite depois ao longo desse item 22 para que a gente faça isso desde o início do dia, mas ao longo de cada momento da nossa jornada, porque é lá que acontece, né? Os desafios, é uma pessoa do trânsito que perturba, é um atraso, uma pessoa que te trata mal, e aí que são os obstáculos, e aí que o nosso ego vem o tempo todo, né? Se a gente não estiver observando ele, a gente não vai conseguir trabalhar. Então, acho que esse ponto que eu queria contribuir, então. Bom, tem mais gente? André, pode falar, querida. André, você está no mudo, pode falar. Agora sim, tá. Então, esse capítulo tem várias partes. Que acabamos de falar, no item 17, em preces inteligíveis, Kardec coloca assim, logo mais para o final do parágrafo, no item 17. Muitos oram por dever, alguns até por obediência aos usos, pelo que se julgam quites, desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes e em tal ou tal ordem. Aqui, quando a gente lê com um pouquinho mais de atenção, a gente percebe que deveríamos fazer uma análise, né? Por que eu estou orando? Será que eu estou orando? É o movimento do autodescobrimento? No sentido de que essa oração que eu estou fazendo é uma oração que está realmente saindo do meu coração, para que eu esteja me ligando com Deus? Ou eu estou apenas seguindo algum ritual, obedecendo alguma regra, e estou entendendo o porquê da minha oração? Então, eu acho que aqui entra bem o autodescobrimento, o porquê do orar e como estamos orando. E aí, o segundo ponto que eu quero ressaltar é no item 21, que eu achei que dá para ligar bastante com a questão das paixões. No 21, ele começa o homem. Vocês estão me ouvindo? Está dando uma interferência aqui no meu som. Não sei se dá para ouvir o que eu estou falando.
meio ruim, mas eu tô conseguindo ouvir, sim. Só porque eu falei que tava ruim, eu tava conseguindo ouvir agora, eu não tô ouvindo mais. Oi. Voltou. Posso continuar? Pode. Você estava falando do item 21, né? Começa falando a respeito. O primeiro parágrafo, né, ele fala: o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não acarrete a sua punição. Aqui é um claro convite ao autodescobrimento, né? A gente fazer análise do que nos acontece, ligando aquilo que a gente, ao que a gente faz. E seguindo um pouco, que eu achei que é bem interessante, ele fala o seguinte: a duração do castigo é indeterminada, seja qual for a falta, seja subordinado ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. Está subordinada, né? Desculpa. E aqui a pena dura tanto quanto a obstinação no mal. E eu sublinhei essa obstinação no mal, que tem relação direta com o abuso das paixões, né? Com a nossa insistência em agir egoicamente, né? Colocando os nossos desejos em primeiro lugar. E aí a gente fica rodando no mesmo lugar em função da nossa falta de compreensão e de autodescobrimento. E para finalizar, um pouquinho mais para baixo, ele diz assim: assim o homem é constantemente árbitro da sua própria sorte. E nesse parágrafo eu pensei no seguinte: se nós somos constantemente árbitros da nossa própria sorte, é nesse momento que a gente pode colocar as paixões, fazer bom uso das paixões, né? Se nós aprendermos que a paixão, a paixão equilibrada, ela nos leva ao sucesso, aí nesse momento a gente consegue enxergar essa possibilidade. Era isso, então. Ótimo, ótimo, Andréia. Vocês veem quanta coisa, né? Depois, quando a gente começa a enxergar, você vê que o evangelho é o tempo inteiro, acho que isso a Andréia está ressaltando, né? O evangelho é o tempo inteiro um convite do olhar para dentro, um convite ao autodescobrimento. Ó, se você está sofrendo, então tem que analisar o que você está fazendo e o tempo inteiro um convite a rever essas questões egóicas, né? Porque se você está sofrendo, isso é consequência das tuas escolhas, porque o sofrimento, ele só é a consequência destas ações egóicas. E na medida que o ego entra no eixo, né, que começa a caminhar conforme as leis de Deus, não tem mais função o sofrimento, né? Então, é interessante porque, vê, né, o item ele está falando prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, mas a gente tem ali um monte de colocações super psicológicas, né, super filosóficas ali a respeito do nosso proceder na vida, né? Excelente. Quem mais? Tem mais gente, Fabrício? Tem sim. A próxima pessoa agora é a Lola. Lola, querida, pode falar. Eu só queria dizer que eu fiquei bastante emocionada logo quando eu comecei a ler A Qualidade da Prece, o número 1, quando o Mateus diz, quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e fechada a porta. Tudo que você está falando, para mim, Marlon, é exatamente nesse sentido, porque no meu tempo de católica, eu havia imaginado realmente entrar no meu quarto, fechar a porta, literalmente o lado físico. E hoje, com o conhecimento todo que eu estou aprendendo ainda, uma série de coisas, e muitas das coisas que você falou e que o Luciano falou também, reflete isso mesmo, né? A gente se despojar realmente das perturbações do dia, dos nossos egoísmos, se despir
de todas essas coisas egoísticas que a gente tem, a vaidade, e as outras coisas da gente. E eu fiquei muito emocionada quando eu comecei a entender exatamente esse fechar a porta. Não Então, ser uma coisa física, mas uma coisa muito minha, muito particular, de me despojar e realmente tentar acessar a minha essência. É isso. Sim, é esse ego abrindo mão, né, de intenções, abrindo mão de desejos, abrindo mão de reconhecimento, abrindo mão de valorização, abrindo mão de todas essas coisas, né? Achei super legal isso que você trouxe do fechar. Então, fechar para o mundo, né? Para essas questões imediatistas, para essas questões da aparência, para o olhar do outro, para a presunção, para a vaidade, para todas essas coisas. Quando a gente se fecha, né, o ego nu, vamos dizer assim, consegue se voltar para Deus ou consegue contemplar Deus, né? É, porque a minha ligação com Deus, ele sabe quem eu sou, ele sabe minha profundidade, eu não tenho como me esconder. Mas é tão difícil para a gente acessar essa Claro. nossa essência, porque a gente é tão cega por todas essas coisas que a gente dá importância, que na realidade não tem muita importância. Uhum. Perfeito. Mais gente? sim, a próxima é a Ana Paula. Pode falar, Ana Paula. Ei, Marlon, eu estava olhando Oi. aqui o item 18 e relacionei ele muito com o que você falou na semana passada, que quais são as bases que a gente pode levar, principalmente para o centro espírita, quando a gente recebe pessoas, por exemplo, como uma mãe que perdeu o filho, né? É o que você falou, não basta a gente só falar, não chora porque senão você vai prejudicar o filho. E aqui no item 18 é bem interessante, porque aqui ele fala sobre a prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, né? E aí fala também que muitas pessoas têm a crença, né, os católicos evangélicos, que tudo termina com a morte, né? E aqui ele passa justamente que não termina nada disso. E o quanto que é bom para um espírito que foi caro, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho, né, que se foi, o quão importante é a nossa oração para eles, né? Então, até mesmo para servir de auxílio na hora que uma pessoa, né, chegar, principalmente uma mãe, né, que quando perde um filho, e a gente ter uma base de poder mostrar no evangelho que tem alguma coisa, que tem uma relação, que ela pode ainda ter um contato de alguma forma para ajudar, né, o filho que se foi, ou um parente que se foi, é muito lindo, né? E aqui está nesse item 18. Eu achei muito interessante. Sim, e é bom, né, nesse caso de orientações, somar com aquele lá da eficácia, né? Deixa eu ver. Ação, transmissão do pensamento, né? Que vai explicar como que a prece transmite, tal, né? Esse efeito que tem sobre o outro, né? A eficácia da prece também, né? Então, não, tá mais no ação da prece e transmissão do pensamento, né? Isso tudo somado, sem dúvida nenhuma, é um grande fator consolador para as pessoas, né? Sim. E aí acaba que quando a gente entra nessa coisa mesmo de saber orar e o porquê que está orando e o que isso vai representar, tanto para a mãe quanto para o filho, né? Entra exatamente no próximo item, que é o item 23, né? Que é a felicidade que a prece proporciona, né? Já não é a mãe chorando mais pela perda de um filho desesperadamente, talvez continue chorando, né, pelo laço, mas ela sabe que essa prece ela alivia tanto ela quanto o filho, né? Essa ligação e o encontro com Jesus, né? E uma força maior. Esse tudo traz um bálsamo tão grande que alivia qualquer pessoa. Uhum. Perfeito. Tem mais gente?
Tem sim. Manuela, pode falar. Não, só para complementar o que ela tá falando ali também, quando ela fala assim, pra gente saber do porquê orar, né, e tal, porque no Emmanuel, no Pensamento e Vida, lá no capítulo 26, ele fala que a oração é o divino movimento do espelho de nossa alma no reino da esfera superior para refletir-lhe a grandeza. Ou seja, quando a gente faz esse movimento, ou seja, tem essa vontade, essa decisão de pegar o espelho da nossa alma e apontar ele para Deus para refletir essa grandeza, aí quando a gente apontar para ele, a gente vai conseguir captar, refletir para onde a gente está apontando, né? E eu achei que ficou muito claro o lance do egoísmo lá no comecinho mesmo, porque o carinha lá que estava falando que ele fazia tudo certo, talvez ele estava fazendo tudo certo, ele estava jejuando, talvez ele pagasse mesmo o dízimo. Mas só o fato dele não ser humilde, ou seja, dele estar sendo egoísta, porque fala assim: declaro-vos que este voltou para a sua casa justificado, porque naquela época era quem era o justo, né? O que é ser justo? Ou seja, seria ser o homem de bem. E aí ele fala que o justo era o outro, só por causa, no caso aqui, da humildade, né? Ou do egoísmo, dependendo do ponto de vista que você quer ver. Porque ele estava fazendo tudo, ainda que ele estivesse fazendo tudo certo, jejuando, dando dízimo, né? Ele não estava sendo Ele não, humilde. ainda que tivesse fazendo tudo certo, ele não reconhecia a sua pequenez, né? Então, Exatamente. ainda que tivesse fazendo tudo certo, ele não tinha autodescobrimento. Então tá atrapalhado e perdido, né? Qual que é o capítulo, Manu, do Pensamento e Vida que você falou? 26. Tá. Bom, mais gente? Sim, Luciano, pode falar. Só mais um ponto aqui, Marlon, pessoal. É do item 12, que o pessoal, acho que, não sei se foi comentado, ou pelo menos eu não percebi isso, que, onde ele fala que os nossos males da vida procedem, né, invariavelmente, ou são coisas que a gente tem que expiar de alguma forma, mas invariavelmente são decorrentes das nossas próprias faltas, né? E linkando, inclusive, com aquela questão da prece depois, né? Que só o fato da gente encontrar em constante vigília pela oração, pedindo auxílio, mantendo a comunhão, os bons pensamentos, isso por si só nos livra de outros males que acarretariam um mau proceder, né? Então, se em alguns momentos ele não necessariamente vai nos tirar o mal, porque muitas vezes esse mal foi causado por nós, nós precisamos passar por ele. Ele vai nos dar força para resistir. Mas, por outro lado, também pode nos dar sabedoria para poder evitar novos males, né? Que ele coloca aqui de forma bem interessante no item 12. Isso, por si só, já seria uma grande vantagem, né, da prece, uma grande virtude. Sim, e a gente usa esse item 12 ali mesmo para reconhecer a questão das paixões, né? Que ele fala do excesso, né? Porque é justamente pelo excesso, ele vai dizer que essa segunda ganhei muito da primeira. Pelo excesso é que a gente se perde, né? Quem mais? Não mais, Marlon. Olha que lindo lá no item 12 mesmo que o Luciano estava falando, mais lá para frente, né? Diz assim, o homem se acha então na posição de um que solicita bons conselhos e os põe em prática. Então, esse lugar
de solicitar conselhos. Eu não sei se fica claro isso para vocês. Esse é o lugar da humildade, né? Porque para solicitar conselho, você tem que reconhecer que você não sabe. Você tem que reconhecer que você é frágil. Você tem que reconhecer que você é imaturo. Você tem que reconhecer que, embora você ache que você está dominando ali, porque na segunda série eu estou tirando 10, mas tem que reconhecer que é só a segunda série. Então é como se uma criança na segunda série, ela está tirando 10 e ela vai se achar melhor do que a professora porque ela está tirando 10. Não, meu bem. Você está tirando 10 aqui, ó, no nível exigência segunda série. Então você não mata, você não rouba, você não faz um monte de coisa, você está excelente. Para os primitivos, você é excelente, você é muito acima da média para os primitivos. Mas se a gente for fazer um comparativo da escala dos espíritos, você está bem, bem, bem baixinho, né? Então, esse lugar baixo que o autodescobrimento nos proporciona, ele nos coloca no lugar desse homem que solicita bons conselhos, que mais do que ficar pedindo coisas, ele vai pedir orientação para que Deus me esclareça, né? E eu digo que aí começa a gerar um conflito aqui na cabeça da gente por conta desses petitórios, né? Porque você vai pedir algo, um filho, ele não precisa pedir algo na hora do almoço para que o pai ofereça o almoço. Ah, não, meu filho não almoçou hoje, não pediu, não almoçou, tem 3 anos, estava lá brincando, almoçou. Deu a hora do almoço, a gente vai oferecer almoço para ele, independente dele pedir ou não pedir, porque eu sei quais são as suas necessidades. E acho que a gente se atrapalha um pouco nessa lógica de oração e poderíamos fazer 2 grupos assim, né? Do mesmo momento, da mesma forma que tinha a fé naquele ato soberbo e a fé decorrente da humildade, a oração também poderíamos pensar em 2 vertentes: a oração soberba, a oração de quem acha que sabe, a oração de quem se coloca no lugar de ser atendido e a oração daquele que reconhece a sua pequenez, a oração daquele que reconhece a sua fragilidade e se posta frente a Deus, né? Então, a oração por essa perspectiva, ela vai ganhando muito mais um tom de se curvar perante Deus, de ouvir as suas orientações do que pedir ou ficar conversando qualquer outra coisa, né? Existe uma força que rege esse universo e o egoísmo é a ação contrária a essa força. Então é como se a oração fosse o momento de parar para tentar sentir esta força. E aí quando eu estou lá quieto, pensando se eu faço ou não faço, em oração me vem um impulso de eu vou fazer. Sou eu sendo levado por essa força me conduzindo. E em um determinado momento eu me silencio e eu digo, meu Deus, eu preciso pedir desculpa para o meu irmão, eu preciso fazer mais caridade, sei lá, qualquer coisa que te toque, né? Porque na medida que você para e silencia o ego e reconhece esse lugar de pequenez, aí essa força nos invade e nos conduz ao bem, nos conduz à justiça, nos conduz à equanimidade, nos conduz a posturas de tolerância e de compreensão. O ego vai saindo do centro e aí a gente é como se ele desagarrasse lá da borda e aí se entrega para o fluxo natural da vida. O fluxo natural da vida é de conexão, é de comunhão, é de tolerância, é de vínculo, é de entrega, de contato, é de amor. Agora, enquanto nós estamos agarrados na beira ali, pode orar de tudo que é jeito, não vai dar certo. Quem mais? A próxima agora é a Marie. Boa noite, Marlon. Boa noite a todos. Eu estava aqui olhando, eu li isso com muita... na parte, no item 8, onde fala da oração sem fé. E eu achei muito interessante porque, na verdade, é uma coisa eu acho muito comum no ser humano, quando ele ora, aí pede a Deus, aí as coisas aparecem e eles se sentem totalmente felizes porque eles vão achar, mas fui eu que consegui isso, e esquecem
do agradecimento a Deus. Eu achei muito interessante, porque fala da oração com a fé e da oração sem a fé. Quer dizer, então é uma coisa tão comum a gente ver, eu vejo assim no dia a dia, as pessoas falam, ai, pois é, aconteceu isso, aquilo, aí oram e conseguem, mas esquece que foi Deus que fez aquilo. E quem somos nós? Então nós nos colocamos, as pessoas se colocam muitas vezes numa situação tão egóica como você sempre fala, esquecendo que se ela obteve, foi porque Deus permitiu, não foi porque ela conseguiu. Então, eu acho muito importante, eu achei esse item super interessante e por isso eu pedi para interagir, porque me chamou muita atenção, porque é uma coisa muito frequente. A gente esquece de se colocar nessa nossa pequenez e que Deus, se Deus não permitir, nada vai acontecer. Então, eu sempre agradeço Deus, eu acho que a Deus, eu acho que todos nós devemos agradecer e termos a consciência que sem Ele nós não somos nada. Muito obrigada. Quem mais? Luciano, pode falar. Último, hein? Eu tinha anotado isso, acabei me esquecendo, mas é que no que você leu aqui do 12, no finalzinho dela, voltou nesse item, até achei que a Maria ia comentar, passa um pouquinho pela 8 também, no final da 7 a 8, que depois da frase que você leu, Marlon, fala assim, solicita bons conselhos e os põe em prática, conservando a liberdade de segui-los ou não. E isso é o que eu tinha marcado aqui, tanto do final do item 7 como do 8, que é a sabedoria da inteligência divina, né? Como que ela é muito providencial. No último parágrafo do item 7 fala assim, o que Deus concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação, e os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades. Até fazendo um contraponto que a Marie falou, né? Assim, que são as duas coisas. A gente... sem a ajuda de Deus, a gente tem que se reconhecer nessa humildade e no nosso lugar no mundo ainda, na nossa pequenez, que sozinho ainda não conseguimos caminhar, mas por outro lado também não depositar totalmente no Deus, nos bons espíritos, nos mentores espirituais, todo o trabalho, né? Porque fala que ele assiste os que se ajudam a si mesmos, deixando dessa forma o mérito da ação. E aí ele remete, inclusive, aí no final fala assim, entretanto, a mais das vezes, o homem quer ser socorrido por milagre sem despender o mínimo esforço. E remete ao capítulo 25, onde ele fala lá que o trabalho, né, no item 3 aqui do capítulo 25, falando que o trabalho do corpo faz o homem desenvolver os membros, caso contrário seria atrofiado. E o trabalho da inteligência nos faz evoluir intelectualmente e o progresso intelectual engendra o progresso moral, né? Caso contrário, a gente ainda se acharia guiado pelos instintos. Então, por isso, a gente precisa do nosso esforço também. Então, muito bem tocado aqui, principalmente nesse item 7, no 8, ele começa no início dando o exemplo, né, do homem que tem sede no deserto, ele é intuído, mas ele tem que fazer o esforço, né? E eu achei interessante, até marquei na frase, fala assim, ó, pede a Deus, início do item 8, tá o primeiro parágrafo aí. Pede a Deus que o assista. Nenhum anjo lhe virá dar a beber. Um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem adiante. Aí ele vem, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um regato. Então, se não houvesse esse trabalho, como, né, várias passagens também nas parábolas de Jesus, né, nas passagens de Jesus na cura, né? Ele pergunta o que a pessoa quer que faz, pede para a pessoa levantar, dirigir ao centro. Então tem que ter um movimento da nossa parte. Então, linkando com que o início aqui do item 12, aquele comentário de fazer a prece e pedir a boa intuição, mas se a gente também esperar que a espiritualidade vá resolver e que Deus vá resolver os nossos problemas e não tiver a atitude, o esforço da nossa parte, não acontece porque também não terá o mérito, né? O que eles vão nos dar é a boa vontade, é a boa intuição, mas a gente precisa fazer a nossa parte, até para ter o merecimento, né? Então, é esse ponto que eu achei interessante
que queria destacar, e se você puder comentar em cima ainda, mano. Não, acho que não precisa. Ou talvez só justamente que isso é consequência do autodescobrimento, né? Porque o autodescobrimento não é um se anular, né? É reconhecer o seu exato lugar, né? Daquilo que você tem que fazer e daquilo que foge ou que extrapola as tuas ações, né? Então, sim, a gente tem uma responsabilidade. Na medida que a gente vai se descobrindo, a gente vai entendendo isso, né? Acho que é interessante também, tem um companheiro nosso de estudo que sempre comentava, né? Ele falava muito da Igreja Católica, porque ele também veio, como eu, né, da Igreja Católica, fala assim, que a gente fica esperando que Jesus ali da cruz vai vir tirar o nosso pecado, que ele morreu para salvar, e nós não precisamos fazer nada. Mas a mensagem dele é assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, ou seja, senão pelo exemplo. Se a gente não pegar a nossa cruz e caminhar, não é ele pregado na cruz que vai resolver nada pra gente. Então, convite para o nosso movimento, né? Uhum. E aí eu não sei se eu queria aproveitar talvez essa colocação. Deixa eu ver que horas tem, 9h36. Queria aproveitar essa colocação que o Luciano trouxe do Deus considerar, para a gente olhar pela dimensão psicológica para isso, porque quando diz assim, Deus considerar coragem, paciência e resignação, como se a gente ficasse pensando assim, como que Deus vai conceder, né? Coloca na gente, então, tá aí, ó, uma cotinha de paciência, uma cotinha de resignação, cotinha de coragem, né? Se a gente olhar por esse ângulo, eu fico pensando, às vezes, as pessoas de fora, né, frente aos nossos discursos, vai parecer até um tanto infantil, como Deus dando um negócio. Então, por que que ele deu para um e não deu para outro? Por que que ele fez isso e não fez aquele outro, né? Agora, eu não sei se vocês conseguem enxergar assim, ou se acham que eu estou forçando, mas na medida quando nós estamos orando, que a gente está construindo um raciocínio, orar é tirar o ego do centro para o reconhecimento da grandiosidade de Deus, dessa força que rege o universo, de como tudo se organiza. Vamos pegar os opostos ali de coragem, paciência e resignação. O que seria o oposto da coragem, né? O medo, a dúvida. E da onde decorrem essas posturas do eu não vou conseguir, da dúvida, da incerteza? Elas decorrem do egoísmo, do ego quando coloca no centro. Da onde decorrem as posturas de impaciência? Do egoísmo, do querer as coisas do meu tempo e do meu jeito. O que seria o oposto da resignação, né? A revolta. Da onde que vem a revolta? Do egoísmo, de achar que as coisas têm que ser como eu queria e se elas não forem, eu não aceito e eu não admito. Então veja que a dúvida, a impaciência e essa revolta, elas decorrem do egocentrismo. Elas decorrem do ego se colocar no centro e de querer que a vida seja do meu jeito ou como eu gostaria, achando que as coisas têm que acontecer pela minha via. Quando eu oro, eu estou saindo do centro e reconhecendo uma força maior. O simples ato de reconhecimento de uma força maior, porque tira o ego do centro, produz coragem, paciência e resignação. Não é Deus lá fora quem me dá um pacotinho, uma cotinha de algo. Estas virtudes, elas já são em potencial dentro de nós, porque nós somos divinos. Se nós não estamos manifestando virtude, é porque, está lá na questão 913, porque o ego está no centro. A causa de todos os males é o egoísmo. Então, se não há coragem, se não há paciência, se não há resignação, é porque o ego está no lugar de centro. Então, quando eu oro, eu vou viver o exercício de tirar o ego do centro, e por este simples fato de tirar o ego do centro, eu começo naturalmente a vibrar em mais coragem, eu começo naturalmente a vibrar em mais paciência e em mais resignação. Fica claro para vocês esse raciocínio?
Tem mais gente, já me perdi aqui, Fabrício, no... O que você falou? Não falou se tem mais gente ou não? Não, acabou, Marlon. Eu não sei se fica claro para vocês, mas todo esse capítulo, né, ele parece um convite ao autodescobrimento, o reconhecimento da nossa pequenez. E na medida que a gente faz isso, né, em outro momento, lá no 23, ele diz assim, né? Quem que é que diz? Santo Agostinho. O grande bem que a fé faz ao coração e como induz a alma ao arrependimento, né? A mesma lógica. Induz a alma ao arrependimento porque o que impede o arrependimento? O egocentrismo. Não, eu não errei. Não é do meu jeito. Eu tô certo. Eu me esforcei. Querer colocar a culpa no outro. A hora que o ego sai do centro, naturalmente aparece o arrependimento. Naturalmente a gente tem mais paciência, naturalmente a gente tem mais resignação, né? Porque isso da paciência e da resignação tá lá no 22. Então a gente vai fazendo uma leitura mais psicológica. Dizer para vocês fazer uma leitura psicológica é entender que as coisas funcionam e não de fora para dentro, né? Não é Deus que vai dar fé, não é Deus que dá paciência, não é Deus que dá resignação, mas o simples movimento psíquico do ego sair do centro desenvolve o ato virtuoso da fé, da resignação, da paciência. Se esse raciocínio não está claro para vocês, eu preciso que vocês sinalizem, porque esse é um elemento básico das nossas análises, entender que o ego, a presença central do ego, é o causador da revolta, é o causador da impaciência, é o causador da violência, é o causador de todos os nossos problemas. Então, o ato de tirar o ego do centro naturalmente abre espaço para o desenvolvimento da virtude. Esse raciocínio, se não está claro, a gente vai fazer uma leitura mais infantil do evangelho. Infantil talvez seja pejorativo para alguns, a gente vai fazer uma leitura mais mágica, né? Deus dá, Deus faz, os bons espíritos. Não faz nada se a coisa não estiver acontecendo dentro da gente. Então aí a gente reconhece Deus, não estamos descaracterizando a força que rege o universo, mas estamos reconhecendo, quando diz ali Deus dá, nós estamos reconhecendo que é o Deus interno que nos proporciona, porque ele quer nos movimentar para a gente ter coragem. O self quer fazer um movimento de integração, de desenvolvimento, nos impulsionar para a gente dar conta da vida. Mas quando o ego está no centro, ele não pode se manifestar. Na medida que o ego sai do centro, ou na medida que o ego se ajusta ao self, então o self proporciona estes elementos virtuosos que já faziam parte em essência, esses elementos virtuosos que já faziam parte em potencial. Na hora que o ego vai saindo do centro, o self pode atuar de maneira mais vigorosa, ele pode estar presente de maneira mais ativa na nossa vida. E figurativamente a gente vai dizer, Deus proporciona força, Deus proporciona resignação, Deus proporciona coragem, Deus proporciona paciência. Mas é o conteúdo interno, na medida que o ego desloca ou na medida que ele se integra ao self, o self ou o Deus interno atua de maneira mais ostensiva. Enquanto o ego está no centro, não há possibilidade da atuação ostensiva do self. Manu, pode falar, querida. Marlon, então é tão lindo, né, o evangelho, porque o nosso evangelho, obviamente, esse aqui é igual, é o mesmo evangelho de Jesus, só explicado de acordo com a doutrina. E na parte, quando ele fala, né, ele fala pra gente, além de orar em segredo, ou seja, só entre você e Deus, e ele fala que mesmo você orando em segredo, o que ele fala? Pra você perdoar o próximo antes, né? E aí também vem o lance do ego, porque às vezes quando a gente ora,
a gente quer a misericórdia de Deus e a gente quer a justiça, né? A gente pede justiça, quando o outro fez com a gente quer justiça. Mas se a gente fez, a gente pede perdão. E quando a gente faz esse exercício daqui, a gente consegue o que Jesus está pedindo, né, ali em Marcos. A gente consegue nos colocar no lugar do outro. Sim. E aí entende que não é Deus quem vai nos ferrar, né? Por eu ter essa ação egóica de querer justiça, que as coisas sejam do meu jeito, por o ego estar no centro, quando eu precisar de uma manifestação de autocuidado, quando eu precisar de uma manifestação de tolerância e de misericórdia para comigo mesmo, por não ter diálogo com o self, não tenho que o self oferecer. Então, não é Deus quem está me ferrando, mas é a simples consequência de estar me colocando no centro, né? Se eu estou no centro e essas são as regras do ego, quando eu fizer, eu vou usar das mesmas medidas para comigo mesmo. Agora, se há espaço para a manifestação do divino em mim, para olhar o outro, quando eu cometer os erros, o mesmo self, o mesmo ego descentrado, que dá espaço para o self, para um ato de tolerância com o outro, vai se manifestar frente aos meus próprios erros. Então, não é Deus lá ferrando, mas é mostrando que, assim, se você não conseguir viver internamente isso, se você não conseguir oferecer ao outro, você também não vai conseguir viver e usufruir disso, né? Esse raciocínio, eu acho que a gente pode ampliar olhando para os outros capítulos. Eu queria ir passando aqui eu tinha falado para vocês, né, da fé, da caridade, da oração e talvez da fé, da oração, da caridade, do perdão, né, que talvez sejam os temas que mais têm um reflexo direto nessa lógica de autodescobrimento e do ego, que são temas muito presentes nos nossos discursos espíritas. E aí, se a gente tiver tempo, a gente pode discutir um pouquinho melhor esses conceitos do ego, do self, da persona, da sombra, para clarear um pouco mais. Eu sei que para alguns, quando eu falo isso, ficam meio perdidos, para outros a gente pode talvez tirar algumas dúvidas, porque daí isso faz parte da minha formação profissional, então me coloco sim no lugar de tirar dúvidas, esclarecer conceitos. E aí vocês vão vendo que a gente isso não tem fim nunca, né? Mas eu estou acreditando que passar por alguns conceitos no Evangelho vão mostrando para a gente uma forma de leitura mais filosófica e mais psicológica, e depois a gente aprofunda um pouquinho mais em alguns conceitos para consolidar isso no entendimento, nas nossas leituras da doutrina espírita. Se a ideia agrada a vocês, eu preciso que vocês daí, quem sabe, me mandem umas mensaginhas. Alguns mandam, dão um feedback, tô gostando, tô achando. Me mandem uns feedbacks lá no meu WhatsApp. Me mandem uns feedbacks no meu WhatsApp para eu ir sabendo se está atendendo ao interesse de vocês. E quem sabe agora a gente já pudesse, semana que vem, já tentar olhar um outro capítulo nessa mesma pegada. O que vocês acham? A minha sugestão, eu gostaria de passar pelo Fora da Caridade, na Salvação, que é o capítulo 15. Eu acho que tem um grande impacto para a gente. E aí eu estou em dúvida se o amor ao próximo ou o amor aos vossos inimigos, mas quem sabe até semana que vem eu penso. Vamos ficar com Fora da Caridade, numa Salvação, capítulo 15. Nesse sentido de fazer outra leitura, né? Eu não sei se fica claro para vocês, mas a principal mudança ou reflexo na oração, ela sai de um evento externo, ela sai de um ato, de um compromisso, de um comportamento, para lermos a oração enquanto um evento psicológico. Né? E quando você lê ali o Evangelho, ele está falando o tempo inteiro isso. Olha, não importa a palavra, não importa onde, o tempo inteiro a gente está vendo isso. Né?
a oração enquanto um movimento de descentralização do ego. Ou, nos termos que Joana depois começa a usar, né, o eixo ego-self, a oração enquanto uma relação com o divino, aonde eu fecho a minha boca, eu diminuo as minhas expectativas, as minhas vontades para me dobrar a Deus, dizendo o que eu preciso fazer. Me dá um conselho, me mostra um caminho. E esse mesmo ato de tirar o ego do centro proporciona força, proporciona paciência, proporciona tolerância, proporciona fé. O mesmo ato de tirar o ego do centro dá espaço para a manifestação do self. Então, nós já não olhamos mais para a oração enquanto um comportamento. Nós olhamos para a oração enquanto uma postura perante o divino. Nós olhamos a oração enquanto a manifestação do reconhecimento da minha pequenez. E aí, por isso eu vou orar todos os dias, o tempo inteiro, eu vou me estar voltando ao Senhor. Porque eu reconheço que eu não merecia esse lugar, que eu não merecia essa vida, que se fosse avaliar pelo meu passado e pelas minhas competências, isso aqui é o acréscimo da misericórdia de Deus. Então, por isso eu estou o tempo inteiro me voltando. E quanto mais eu me volto a Deus, mais força eu encontro, mais resignação eu encontro, mais paciência por esse simples ato de descentralização egóico. Então sai da oração enquanto um ato. E eu acho isso importante. Eu estava esses tempos discutindo com o Fabrício sobre as nossas orações aqui, antes de começar e tudo, e eu falei, as pessoas têm que se conectar a Deus antes de entrar na sala. Porque não é esse ato, né? Agora eu não sei se eu às vezes eu sou extremista, né? Então, para mim, às vezes parece assim, não vai ser eu fazer uma oração aqui que gera um estado de conexão das pessoas. É uma coisa tão mais íntima, né? É tão mais interior, é um momento de silenciamento, de tentar dar uma segurada nesse ego, do reconhecimento dessa força. É tão mais pessoal o ato de orar. E aí, quando a gente está num grupo, quando a gente está no centro espírita, a gente não vive essa relação íntima e pessoal, né? A gente tem uma formalidade, a gente agradece a Deus, a gente fala, obrigado, Senhor, pela reunião, tal, tem um protocolo, né? Que Kardec prescreve, um protocolo. Não estamos dizendo que não precisaria disso, mas nesse grupo eu falei, vamos deixar para as pessoas o compromisso de cada um viver o seu contato com Deus, porque tiver este movimento de contato com Deus, não vai ser algumas palavras de alguém lá fora que vai promover esse encontro com o divino, porque a gente está falando da oração enquanto algo muito mais profundo, significativo, como algo que te alinha, algo que faz o ego dar uma segurada para que o Deus interno se manifeste. Gente do céu, isso é fantástico. E aí, quando você olha para isso, você lê lá o texto do Evangelho, do capítulo 27, como a gente estava lendo, e aí você fala, meu Deus do céu, tá tudo aqui. Eles entendiam dessa coisa de ego e self? Não pode, eles entendiam de psicologia para estar falando tudo isso. Como que colocam dessa forma, né? A gente vai encontrar outras palavras, mas o raciocínio é o mesmo que permeia todo o texto do Evangelho. Né? E aí a gente não vai ter tempo, mas a gente poderia passar por todos os capítulos e em todos eles a gente vai encontrar esse mesmo olhar do egoísmo. Enquanto o ego está no centro, vai ter problema, vai ter sofrimento, vai ter dificuldade. E quando ele consegue sair do centro para dar espaço para o divino no centro, nós temos saúde, equilíbrio, paciência, paz, tolerância, amor e, vamos ver semana que vem, caridade. Né? A caridade, ela vai ser a consequência, assim como a prece que eu estou trazendo até agora, a caridade vai ser uma consequência direta da descentralidade do ego. Tá? Espero que a gente consiga construir isso na semana que vem, porque vocês estão vendo que é um ato de fé isso aqui, né? Eu não lembro direito que tá, mas eu tô falando e eu tenho certeza que isso vai estar lá no texto. E a gente vai ler e vai estar lá. Vocês acreditam que vai estar assim.
É um capítulo super pequeno, porque eu estou olhando aqui no meu, são 10 páginas. Uhum. E acho que a gente vai conseguir fazer boas análises, ok? Espero então que vocês leiam para a gente fazer essa análise na semana que vem. Se vocês tiverem algum outro elemento dentro do texto da fé que a gente não contemplou por dentro da oração que a gente não contemplou por algum motivo, avisem com antecedência que a gente pode começar por aí, mas se não, na semana que vem a gente começa com o capítulo 15, ok? Marlon, tem duas observações aqui que eu gostaria de ler. Eu sei que a gente tem 5 minutinhos. Eu vou ler e tem mais uma pessoa que quer falar. Se der tempo, a gente abre, se não, a gente começa com essa pessoa no próximo encontro. A Kátia nos diz o seguinte: quando as criaturas reconhecerem o patrimônio que tem dentro de si, indicado pela doutrina dos espíritos, não vão mais se interessar, do modo que buscam tanto... Você pode ler de volta? Me desculpa. Ok. Quando as criaturas reconhecerem o patrimônio que tem dentro de si, indicado pela doutrina dos espíritos, não vão mais se interessar, do modo que buscam tanto, pelos valores externos. Passarão a estudar com maior fulgor a vida por dentro, onde se encontra até o próprio Deus, na sua maior expressão de luz, dirigindo e alimentando as consciências. Muito bom o que o Marlon vem trazendo. Me lembrei dessa passagem do livro Filosofia dos Espíritos. Não espereis acomodados o perdão de Deus. Ele pertence a vós. Vede o que fazeis com as suas mãos e copiai as mãos de Jesus, que nunca pararam. Operai com ele em todos os rumos, que Deus acenderá em vós a própria luz. Uma outra coisa, o Luciano comentou aqui. Será que o Marlon pode comentar sobre a relação da prece do homem de bem com a questão do self e ego? E do item 5, eficácia da prece, item expiação e arrependimento do Livro dos Espíritos. Eu vou pensar. Manda essa mensagem do Luciano. Mando. Para eu pensar com calma, porque agora eu não consegui pensar. Tá. Então, mais uma pessoa. Manu, pode falar. Só para fazer um comentário que eu acho que é muito bonito, que a gente, estudando toda a doutrina, a gente consegue se rebaixar, porque no Livro dos Espíritos, quando pergunta qual que é o caráter geral da prece, fala que a prece é um ato de adoração, e ele menciona que a adoração é elevar o pensamento a Deus, né? E aí fala que orar a Deus é pensar nele, é se aproximar dele, é se colocar em comunicação com ele. Aí, lá no item 22, eles falam que o primeiro dever de todo criatura humano, o primeiro ato, você tem que acordar de manhã, o que você deveria fazer? Orar. E aí a gente pensa que o Cristo, Jesus Cristo, ou os crísticos, eles estão em comunhão integral com o Pai o tempo inteiro. E é pedido de nós, que quando a gente acorde, a gente se aproxime de Deus, ou seja, a gente orar, que é isso, elevar o pensamento, se aproximar durante um minutinho que seja. Como entendendo isso, a gente se rebaixa. Porque se Jesus Cristo, ele falava, olha para mim, você não está vendo? Eu sou, você não está vendo o Pai, você não está vendo Deus em mim? Ele falou para alguém, né, no Evangelho, não lembro a passagem. A gente entende que a prece é isso. E Jesus estava assim, a gente se coloca no nosso lugar. Uhum. Bom, Manu. Então, chegamos ao fim. Um bom final de semana para vocês. Boa semana. E até o próximo domingo. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Até domingo que vem. Boa noite. Até domingo.